Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, numa live feita na quinta-feira passada, o presidente Jair Bolsonaro disse que caso o Congresso Nacional aprove a continuidade do auxílio emergencial no valor de R$600, ele vai vetar. A gente sabe aí da importância que o auxílio emergencial tem para as famílias de baixa renda e também para a própria economia, segundo vários estudos que já foram publicados. Como é que você vê essa postura do presidente e também da equipe econômica, que em geral tem muita reticência em promover medidas que ajudem a sobrevivência econômica das famílias durante esse período de pandemia? Bem, Glauco, é bom a gente lembrar. O auxílio emergencial não foi uma proposta desse governo, né? O auxílio emergencial foi uma proposta e foi um processo civil. Opa, voltamos? Vamos voltar um pouquinho, Fausto. Da internet? Isso. Vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Então, é sempre bom lembrar que a proposta do abono emergencial não foi uma proposta desse governo. O abono emergencial, na verdade, ele foi uma construção do movimento sindical, do movimento da sociedade civil, dos movimentos sociais, junto ao Congresso Nacional. O governo, naquele momento, previa não mais do que a antecipação de recursos da aposentadoria, né, o 13º da aposentadoria, e foi no bojo daquela discussão que o abono emergencial surgiu. E quando surgiu, o governo propunha R$200 de abono, e foi no Congresso Nacional que esse valor chegou a R$600. Então, é razoável imaginar que esse governo realmente não acredite muito em movimentos como esse do abono emergencial. Porém, o que a gente viu ao longo desses meses, depois da pandemia, é que o abono emergencial é fundamental. Ele tem garantido a sobrevivência de uma quantidade relativamente grande de famílias, nós estamos falando de mais de 50 milhões de pessoas, ou seja, ele atingiu o objetivo em grande medida, apesar de muitas dificuldades na sua implementação, em especial ali, tem gente que não recebeu nem a primeira parcela até agora e está pedindo liberação, mas ele chegou a um conjunto importante, ele está caminhando aí para a sua última parcela, e a pandemia ainda está numa curva ascendente, a gente ainda está assistindo os problemas que a pandemia tem causado na economia, e isso não vai ser no curto prazo, viu, Glauco? A gente sabe que a dificuldade econômica ela vai atravessar aí, no mínimo, esse ano todo, e a gente deveria fazer uma discussão muito séria na sociedade que o abono precisa ser estendido, ele precisa ser estendido e precisa ser estendido no valor que ele está. Não dá para você imaginar que uma família que a gente já tinha avaliado que precisava de um valor mínimo aí, que chegou-se ao grande acordo de R$600, para poder receber aí R$200, R$300, como o governo tem falado. Eu acho que esse é um embate que nós vamos fazer agora novamente junto ao Congresso Nacional, novamente junto à sociedade, e a sociedade já sabe a importância do tamanho do valor e da continuidade do abono. Eu acho que agora, inclusive, porque é até mais simples hoje a gente simplesmente continuar o abono, não é só uma questão, a questão logística, a questão de liberação, tudo isso já foi minimamente implementado. O que a gente precisa agora é de uma vontade política e uma mudança na forma como a própria equipe econômica está se colocando, né? Nós estamos num daqueles momentos em que é um momento de excepcionalidade, você tem que olhar para a economia do Brasil de maneira excepcional, a gente sabe que a sobrevivência das pessoas é o que está na pauta, e é isso que a gente tem que estar caminhando. Acho que esse é um desafio da sociedade como um todo, e vamos de novo, como nós fizemos no começo, enfrentar essa posição do governo. E é importante isso, né, Fausto, porque a gente tem um momento de crise, que também é crise social e econômica, onde o auxílio é necessário, mas continuaremos precisando do auxílio, porque na prática o cenário pós-pandemia também não é dos mais animadores, ainda mais para uma economia que já vinha num cenário de semi-estagnação antes da pandemia, Fausto. O Brasil já vinha com muita dificuldade do ponto de vista econômico, e é um país muito desigual, né, Glauco? A gente sabe também que o governo vinha também na outra ponta, retirando famílias do Bolsa Família, no momento, inclusive, em que a economia já tinha parado de crescer, já tinha parado de distribuir renda.
A gente sabe que o Brasil é um país muito desigual e é inevitável que a gente enfrente agora, no pós-pandemia, o debate da melhoria da distribuição de renda. E a melhoria da distribuição de renda no Brasil passa, sim, por programas diretos de distribuição de renda. Ou seja, se você não, de alguma forma, por meio do Estado, você não atender as populações mais pobres, né, você não equacionar isso, de um lado retirando, de um lado ampliando impostos dos bilionários desse país e alocando esse recurso para as populações mais pobres, nós enfrentamos, de fato, uma das grandes mazelas da nossa população. É inviável você pensar um Brasil do tamanho que ele é, com a maioria da sua população ganhando menos de R$ 500. Eu acho que isso é um dado que a gente sabe, um dado que a gente tem e que a gente precisa enfrentar. E já está provado já há algum tempo a eficácia que você tem de políticas ativas de transferência de renda. Não só para a sobrevivência das pessoas, para a melhoria da vida das pessoas, mas também, Glauco, e principalmente do ponto de vista, inclusive, do ciclo econômico. Quando esse recurso chega, ele chega nos lugares mais pobres, ele chega nas regiões com mais dificuldade econômica, e esse recurso ele vai dinamizando aquela economia. Ou seja, esses R$ 600, na verdade, ao longo do processo, ele vai se transformando em muito mais na economia local, e vai, inclusive, ampliando a sua atuação, o seu alcance. Eu acho que a gente precisa pensar que a distribuição de renda do Brasil não é só uma questão de caridade, uma questão de vontade, ela é uma questão de necessidade das pessoas e da economia desse país. E compreender isso vai ajudar não só a gente melhorar esse processo, mas também e principalmente da sustentabilidade. Nós precisamos pensar que o que a gente está assistindo, o desafio do abono emergencial, na verdade, é a grande discussão da renda básica de cidadania que a gente vem fazendo há muitos anos e vem cobrando do Estado brasileiro uma postura ativa nas nossas proposições de transferência de renda. E também tem outro ponto, né, Fausto, falando em dinamizar a economia, em estimular de alguma forma. A partir de hoje, a Caixa já anunciou aí o calendário dos novos saques emergenciais do FGTS. Cerca de 60 milhões de trabalhadores brasileiros vão receber até R$ 1.045 das contas a partir do dia 29 de junho, variando aí conforme a data de aniversário. E é curioso, porque essa é uma medida que já foi adotada pelo próprio governo Bolsonaro, começou ali no governo Temer, e nós tivemos, né, duas equipes econômicas, no caso do governo Temer, de corte neoliberal e agora a gente pode até dizer de ultra neoliberal, que adotam medidas, na verdade, de fundo keynesiano, né? Que vai contra justamente toda a teoria que ambas as equipes pregavam e pregam. Mas isso deve dar um estímulo na economia, né, Fausto? Mas é algo pontual também. Aí a gente está olhando também algo que a gente é razoável que você libere recursos do Fundo de Garantia. Inclusive tem ações na Justiça buscando a liberação desse recurso nesse momento. Primeiro porque o Fundo de Garantia, eu acho que tem que ser pensado como isso. Ele é um fundo de garantia para momentos emergenciais. Vamos lembrar que o Fundo de Garantia foi criado em substituição ali à estabilidade do trabalhador no setor privado, e ele vem cumprindo desde então basicamente duas funções. Ele é liberado, ele é uma poupança compulsória que o trabalhador libera quando ele tem alguma dificuldade muito grande. Vamos colocar a dificuldade muito grande aí, que é quando ele perde o seu emprego de um lado, ou quando ele tem uma doença grave do outro, são fatos muito extraordinários, e a sua outra função está vinculado à construção da casa própria, à garantia da casa. Ou seja, ele também retira esse recurso quando ele está na compra da sua casa, e enquanto poupança pública, ele financia a construção civil, ele financia a construção de habitação no Brasil. Então, essa é a característica do Fundo de Garantia, uma criação ali no meio dos anos 60 e que vem chegando até agora. Como poupança, então, como poupança de emergência, é razoável você imaginar que esse recurso seja mesmo liberado. Eu acho que é importante que esse recurso seja liberado, seja colocado à disposição de quem está com dificuldade, em especial aí, Glauco, vamos olhar para quem vai receber esse dinheiro agora. Muito provavelmente quem vai receber esse dinheiro vão ser trabalhadores que estão aí com redução de jornada, com redução de salário, até porque os trabalhadores que foram demitidos já, essa quantidade grande de trabalhadores que foram demitidos e que estão sendo demitidos, na sua grande maioria já retiraram esse fundo de garantia. Então nós estamos falando de um conjunto de trabalhadores que, bem ou mal, tem conseguido sobreviver no mercado formal.
Então vamos olhar, inclusive, esse tamanho de recursos que vão sair da Caixa, porque, na verdade, nós temos ali em torno de 30 e poucos milhões de trabalhadores formais no Brasil. A gente sabe que tem muita conta inativa, mas as outras retiradas do FGTS já tiraram boa parte desse recurso das contas inativas. Então, talvez, muito provavelmente, o fluxo de recursos seja menor. Quanto mais a gente vai agravando a crise, menor esse tipo de medida ele se coloca. Ela é importante. Agora, ao mesmo tempo que ela é importante, ela vai demorar, né, Glauco? Porque foi anunciado no sábado pelo presidente da Caixa, começa a sua liberação essa semana, mas é uma liberação que vai acontecendo, só que vai para uma conta especial e o sujeito só vai poder tirá-la quase um mês depois. Quer dizer, começa a sua liberação agora dia 29, quem teve o seu recurso liberado na Caixa dia 29 só vai retirar esse dinheiro no dia 25/7, né? E vai sendo por aniversário a cada 15 dias, ou seja, esse dinheiro real mesmo, ele começa a chegar na mão das pessoas no final de julho e vai entre final de julho e ali começo de novembro. Então nós estamos falando aí que é uma quantidade importante de recursos para ser tirada, mas ela vai saindo aos pouquinhos ao longo do ano, né? Até o final do ano. É importante, qualquer recurso liberado para a economia é importante, mas muito aquém da necessidade. Tanto da quantidade do seu valor, nós estamos falando do valor do salário mínimo, quanto, inclusive, da dificuldade que a gente sabe que as pessoas estão tendo com relação à sua renda. É preciso trabalhar políticas ativas, a gente deve ter a votação essa semana da medida provisória 936, essa é uma medida que apareceu lá já em abril, e a gente tem que voltar a discutir com mais tranquilidade essa medida. Muito provavelmente essa medida vai ser votada em breve, porque é a medida 946, então a gente vai vendo também como é que o Congresso Nacional vai se posicionar a partir dessa liberação. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.